Você tem zelo pela casa de Deus? Se você não tem cuidado pela casa de Deus, por que espera que Deus cuide da sua? Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa afirmação está baseada aqui, obviamente, no Salmo 69 e também no que Jesus disse lá em Mateus. Busque o reino de Deus. E, obviamente, a igreja tem tudo a ver com o reino de Deus. Busque o meu reino e a sua justiça e estas coisas serão acrescentadas. As demais coisas relacionadas ao que Jesus prometeu lá em Mateus seriam acrescentadas. Então vamos lá. Salmo 69. Só lembrando, gente, nessa semana aí que antecede aí o Dia das Mães, dia 14, então a gente está em promoção. Cada um de meus cursos sai por apenas R$ 165. São 3 cursos, cada curso R$ 165. Uma pechincha. Link está aqui na descrição. Vamos lá então, Salmo 69. Salmo de Davi. A gente vai comentar aqui hoje o versículo 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Que coisa, o zelo pela tua casa me consome. Davi sempre demonstrou uma preocupação com o reino de Deus, com a casa de Deus, com o templo. Por exemplo, quando ele assume o reino em Israel, o texto bíblico declara que ele quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Saul nunca se preocupou com isso. A arca era a representação da glória de Deus, do próprio Deus. Saul nunca se preocupou. Mas Davi não. Ele disse, eu habito numa mansão e a casa de Deus está ali e a arca de Deus está num lugar horrível. Não, isso não pode. Você percebe a preocupação dele com as coisas divinas? E em comparação, ele está ali, ó. Olha a minha casa como é que está. Não pode. Isso não pode. Eu quero ver a casa de Deus avançando, prosperando. Ora, então, a primeira maneira, a gente tem que se preocupar com o reino de Deus e eu sei, há várias interpretações sobre isso, mas para mim, para nós reformados, parece muito claro que a materialização disso se dá principalmente através da igreja. Principalmente aquelas profecias lá do reino, que o reino viria, que o reino está próximo. Ora, se o reino estava próximo, ele estava para chegar, é o que a gente acredita, que isso se inicia de fato ali com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a assunção de nosso Senhor Jesus Cristo, e finalmente com a descida do Espírito Santo, a era da igreja, do reino de Deus. A igreja é o reino de Deus. Então a gente precisa ter uma preocupação com a igreja, porque ela é a luz do mundo. Jesus não disse isso? A igreja é a luz do mundo. E Jesus disse também que ele é a luz do mundo. Ele disse que ele é a luz do mundo e ele também disse que a igreja é a luz do mundo. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a gente precisa se preocupar com a igreja de Deus. E, gente, eu nem precisava falar isso, vocês estão aqui muito tempo comigo, sabem disso. Mas, vocês estão preocupados com o reininho, não sei o que lá. Ó, eu não recebo da minha igreja. Já falei aqui para vocês. Eu vivo daqui dos cursos que eu vendo. Cada oferta que enviam para mim, de tudo que é lugar, para mim, né, nessa conta que está aqui, que é da igreja, nada é nenhum real para mim. Nada. Então, eu estou falando isso para vocês só para mostrar, olha, eu acredito nisso mesmo, na questão da igreja. O quanto que a igreja é algo importante. O quanto que ela é importante. Então, na minha igreja, a gente já abriu outras igrejas, ninguém fica mandando porcentagem do que arrecada para a minha igreja. Então, estou te contando isso só para você falar. Ele pode até estar errado no que ele acredita, mas para te mostrar, pelo menos sincero, eu tenho certeza que eu sou, nisso que eu estou falando aqui para você. Então, a igreja é essa coisa espetacular, sabe? Essa vida em comunidade, isso é fundamental. O quanto que a gente precisa disso. Não é bom que o homem esteja só. O quanto que a gente precisa participar de uma igreja bíblica. Eu sei, mesmo a igreja bíblica, ela tem falhas terríveis, eu sei disso. A minha tem, eu sinto tanta vergonha de tantas coisas, e a gente precisa melhorar todos os dias. Eu, como pastor, eu preciso melhorar. Mas a igreja é essa coisa espetacular. E veja como que Davi se preocupava com o templo, e como que é óbvio que o templo remete à igreja, não aquele prédio físico, óbvio que não, mas ao povo de Deus, a totalidade do povo de Deus, e obviamente esse povo vai se materializar numa igreja local. Então, primeiro, a gente vê isso, essa preocupação com as coisas de Deus. E isso é bem visto também, aqui ele fala, olha, as afrontas contra o Senhor caíram sobre mim. Como que se mistura isso? O povo de Deus com o seu Deus. Como que isso se mistura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo? No Antigo Testamento, várias vezes, Deus se identifica com o seu povo. Desafiar Israel era desafiar o próprio Deus. Era a mesma coisa. No Novo Testamento, isso se repete. Quando Jesus
se manifesta a Paulo, Paulo estava perseguindo a igreja e Jesus retruca, porque tu me persegues. Primeiro que o significado é o ódio de Paulo no final era contra Deus. Mas está vendo? Perseguir a igreja era perseguir o próprio Cristo. Jesus não falou que, Paulo não disse que a igreja ela é um só com Cristo Jesus. Ele fala do casamento, a igreja, do casamento da igreja com Jesus. E aí ele fala, grande é esse mistério, que o homem vai deixar sua mãe, seu pai, e vai se tornar uma só carne com a sua esposa. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, veja bem, o quanto que a gente precisa ter essa atitude positiva em relação à igreja. É óbvio que eu não estou falando de heresia, que a gente tem que tolerar heresia e pastor que vive em pecado, ladrão. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Você tem que fugir dessas igrejas. Não existe nenhuma decente aí na sua cidade, o que eu acho, às vezes, acho que difícil, mas às vezes acontece. Aí fique nos acompanhando aqui. Mas se tem uma boa igreja na sua cidade, vá e honre seu pastor, ame seu pastor, não fique o comparando o tempo todo, nem fique falando, eu assisto o pastor Rodrigo na frente do pastor, ficar gerando ciúmes. Não faça isso. Não faça isso. Isso não é de Deus. É o seu pastor que está aí, que te ama, que está o tempo todo com você, todo dia, e prega para você e se dedica. Então não faça isso. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, estou lá, né, geralmente na fila ali para receber as pessoas, para tirar foto com as pessoas, e aí às vezes o pastor está ali do lado, a pessoa vem e fala, esse é o pastor Rodrigo, e fica, sabe, na frente do pastor dela. Eu sei que muitos pastores são maduros o suficiente para... Mas eu acho que não é adequado, né? Você pode elogiar até em particular, ele não precisa ficar, e nem ficar comparando, falar, esse aqui é o meu pastor, mas eu gosto muito do pastor Rodrigo, por exemplo, né? Estou dando um exemplo. Mas a pessoa mais importante para você é óbvio que é o seu pastor local. É óbvio que é o seu pastor local. Então aqui nosso desejo não é ficar... A gente quer que a igreja de Deus esteja forte. E eu estou te falando isso por quê? Porque vivemos em comunidade é fundamental. É fundamental para a gente. Então Davi tinha, tá vendo, um zelo pela casa de Deus. Você também tem um zelo pelas coisas de Deus? Ora, eu sei muito, vocês que estão aqui, a maioria de vocês que me acompanham, principalmente aqui de manhã, né, me acompanham todos os dias porque vocês gostam do meu trabalho e têm até um carinho por mim. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz com isso. Mas não se esqueçam de honrar o seu pastor aí. Ele é seu pastor principal. Quer dizer, ele é seu pastor, né, gente? Eu estou aqui, eu sou um irmão em Cristo, ajudando vocês. Mas o pastor mesmo é aquele que está com você todos os dias, te ajudando nas suas feridas aí. Esse é o seu pastor. E, obviamente, há muita gente que gosta muito de mim, muito, e eu noto isso quando a gente se encontra, um seguidor querido, as pessoas ficam até emocionadas. Mas, estava até brincando esses dias, né, com uma pessoa que veio aqui, uma queridíssima. Ela me viu na primeira vez, a queridíssima Pietra, um abraço para você, minha querida. Ela ficou emocionada, até tremendo. Aí eu brinquei. Falei que na minha igreja o pessoal também treme quando me vê, de raiva. Porque sabem das minhas falhas. Sabem o quão pecador eu sou, o quanto eu preciso melhorar. Então eles não ficam tão emocionados quando me veem. Tudo bem, eu sei que é porque também me veem todo dia, mas é por isso também, porque veem minhas falhas. Então uma igreja genuína, ela tem falhas. Porque nós estamos em processo. A família é assim também. A nossa família é assim. A gente sabe de todos os erros de nossos pais, de nossos filhos e irmãos. E pessoas que fazem assim, ó. Que tem gente, eu sei, tem família que a gente tem que ficar longe mesmo, senão a gente morre. Mas uma família que nos ama, mas tem defeitos. Tem coisas que eles fazem que a gente às vezes fica envergonhado até. Mas se você é uma pessoa assim, que você, em relação à sua família, você não tem paciência, você não se esforça. Muitos garotos são assim, né, adolescentes. Em relação ao meu irmão, eu trato mal, mas aos meus amiguinhos da rua eu trato bem. Eu tenho uma notícia para dar para você. Se você não ama o próximo, pode saber, você não ama ninguém. Se você não ama o seu irmão, seu pai, sua mãe, vai por mim. Você não vai conseguir amar ninguém genuinamente nesse mundo. É sério. Sabe por que você, com os lá de fora, você é mais paciente? É porque você não tem um relacionamento profundo com eles. A partir do dia que tiver, você vai dar fight, aí você vai abandonar também. Então, não há nada que seja mais significativo sobre uma pessoa do que o modo que ele lida com a família dele. Nada. 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 Nada é mais significativo do que o modo que alguém lida com seus pais e seus irmãos. Se você não respeita, não honra seus irmãos,
Se você não ama os seus pais, você pode ter certeza, quando você constituir a sua família, você vai repetir isso. Você pode ter certeza. E amizades, você nunca vai ter amizades profundas. Nunca, nunca. Só amizade superficial. Porque quando começa a se aprofundar, eles falham, todo mundo falha. E aí o que você faz? Você já descarta. Você já descarta. Então, lembre-se disso. Nada fala mais do caráter de alguém do que o modo que ele trata os pais dele e seus irmãos. Por quê? É ali na família que a gente vê os defeitos. E o mesmo se dá na igreja. Uma igreja, uma comunidade, você frequenta ali o tempo todo, você começa a notar as falhas do pastor, você começa a notar a falha do irmãozinho ali. Porque o que acontece muitas vezes é o seguinte, tanto o pastor quanto às vezes o irmãozinho, ele ouve a palavra. Ah, mas é claro, sim, acontece comigo também. Eu já tinha ouvido, por exemplo, falar sobre filhos. Tinha lido sobre isso já. E mesmo assim eu insistia no erro de achar que não tinha que ter filhos. Então demorou. Então eu já era crente, mesmo assim demorou. Então às vezes demora, irmãzinha. Uma roupa que não é muito adequada, às vezes demora. Demora para que ela ouça, creia, entenda, aceite. Porque o que acontece muitas vezes é isso no fundo, é que a gente não aceita. É pecado mesmo, essa é a verdade. Mas assim, às vezes nós demoramos até nos arrependermos. Então tenha paciência, tenha zelo, ame a igreja do Senhor. Sabe por quê? Esse papo de eu te amo, mas odeio a sua esposa não cola. Amo Jesus, mas odeio a esposa dele não funciona. Desde o Antigo Testamento até o Novo, em todos os lugares, a igreja é o povo de Deus. E Deus ama o seu povo. Cheio de falhas, mas Deus ama o seu povo. Vamos orar por isso? Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos para que o Senhor possa providenciar uma igreja fiel àqueles que estão me ouvindo e ainda não têm uma igreja bíblica. Que o Senhor possa providenciar isso, que a graça do Senhor seja com eles, que a mão do Senhor seja com eles. E eu oro para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que possamos valorizar a tua igreja, o teu povo. Possamos valorizar a tua família, possamos valorizar a nossa família. Ó Deus, nos arrependemos de nossos pecados, de nosso egoísmo, de nossa arrogância e pedimos que o Senhor se renove sobre nós, a tua graça se renove sobre nós a cada dia e que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Gente, então os 3 cursos estão em promoção, cada um por R$ 165. Gente, é sério, a Alessandra, esse dia estava falando, eu coloquei lá no meu Instagram, o melhor curso de homeschooling que eu já fiz. Olha, os meus alunos, claro que a gente tem um que às vezes não gosta, né? Olha, mas é bem raro, viu? É bem raro. Graças a Deus, esses cursos têm abençoado muita gente. Então tá aí, link, aproveita. Só durante essa semana essa promoção. Deus abençoe. Até a próxima.